Olá, amigas, amigos, que bom encontrá-los novamente aqui no canal da semana Sociedade Espírita Maria Nunes. Eu sou Helder Canto e estamos aprendendo com o Espírito Sheila no livro Convites aos Corações, ditado ao médium João Nunes Maia pela editora Fonte Viva. Hoje, no capítulo 31, a semente divina. No capítulo passado falamos sobre a utilidade da luta e a importância de escolhermos bem as nossas lutas. Aqui Sheila vai dar continuidade agora, fazendo uma analogia com o semeador, com a semente, e o quão é importante escolhermos também as nossas sementes. Escolher que tipo de sementes temos semeado pelo caminho. Sheila vai nos lembrar do nosso divino semeador, Jesus, assim como na parábola do semeador, aquele mestre que sai pelos campos semeando e encontra diferentes terras. É a semente que caiu no solo seco, é a semente que caiu entre os pedregulhos, que caiu entre o espinheiro. E fazemos muito bem esta leitura em relação aos tipos de solo que são os nossos corações, onde essas sementes caem, podendo germinar mais cedo ou mais tarde. Mas aqui, tantas vezes nós nos esquecemos de que aquela semente que caiu em solo fértil, ela gerou frutos, uns a 100, outros a 70, outros a 30, dependendo da tradução, não é? Mas sempre há aquela semente que produz frutos. Ora, a semente que produz fruto, ela tem o que dentro de si? Ela tem sementes. Por sua vez, então, aquele que já recebeu a semente do Mestre, que já germinou, que já frutificou, passa a ser também um portador dessas sementes. E é nesta leitura, nesta visão, de que nós também somos portadores de sementes, passaremos a ser também semeadores. E precisamos escolher essas nossas sementes. Que tipo de semente estamos plantando no solo daqueles com quem nós caminhamos? Então ela vai começar dizendo, o Espírito Sheila dizendo: o homem pode plantar, mas quem produz a semente é Deus. Os pensamentos, as palavras e o exemplo são sementes que caem no solo que desejamos, crescendo e dando frutos que se voltam em direção ao agricultor. Nesse entendimento, tudo o que fazemos se transforma em sementes. Até a própria escrita, que são sementes que passamos a semear, sendo os leitores a terra. Então aqui Sheila vai nos lembrar, neste convite aos nossos corações, que assim como o agricultor semeia as sementes que Deus nos deu na natureza, também nós produzimos as nossas sementes. São os pensamentos, são as palavras, são o exemplo. A escrita é uma semente. Quem nos ensinou a seleção dessas sementes foi Jesus. A Ele devemos essas bênçãos. Quão importante lembrar dos ensinamentos do Mestre para verificar se estamos selecionando bem as sementes que semeamos. Então Sheila vai nos exemplificar. As palavras são sementes faladas e escritas. E ao falar com alguém, todo cuidado é pouco. Veja o quanto as nossas palavras, seja verbalizando, seja levando essa mensagem de forma escrita ou qualquer outro veículo em que o nosso pensamento, a nossa ideia se verbaliza, se transmite, se comunica, ela é uma semente. Se nós usamos mal a palavra, se usamos bem a palavra, é a qualidade da semente que nós estamos escolhendo. Se com esses valores
alegrarmos os corações, continua o Espírito Sheila. Se com esses valores alegrarmos os corações e cooperarmos no equilíbrio das vidas que sofrem, essa alegria e essa paz nos retornarão como trigo para o semeador. Olha que alegria! Assim como nós semeamos lá no nosso campo, lá no nosso canteiro, aquela semente, a semente do milho, a semente da abóbora, a semente da planta que queremos depois nos beneficiar dela, a semente do fruto que depois vamos aproveitar, assim também as nossas palavras, as nossas ideias, os nossos pensamentos são sementes que podemos semear. E se semeamos com alegria, se cooperamos no equilíbrio das vidas que sofrem, nós também iremos nos alimentar dos frutos dessas sementes. E esse alimento pode se tornar bom ou ruim, conforme a qualidade da semente. Se nós semeamos algo que não é agradável ao nosso paladar, ou que talvez até não nos faça bem, os frutos virão. Nós ou teremos um alimento amargo, um alimento que não desejamos, ou teremos inclusive um veneno, um alimento que nos maltrata, ou algo que não nos faz bem. Dessa forma também, os pensamentos, as palavras, quando bem escolhidas como sementes de alegria, como sementes de cooperação, elas nos retornarão como frutos do bem a nos alimentar, como frutos de paz que nos retornarão. Mas se nós lançamos essas palavras como fel, se lançamos essas palavras de tristeza, de desolação, elas também nos retornarão, mas não nos trazendo a paz, nos trazendo consequências indesejáveis, consequências que nós teremos que arcar com tais responsabilidades. Veja o quanto este convite ele é interessante e importante para nós. Ele é um alerta, porque nós achamos que podemos falar qualquer coisa, achamos que podemos usar o grupo do WhatsApp da família, o grupo do WhatsApp do trabalho, do grupo de amigos, para lançar quaisquer sementes. Se lançamos sementes de desordem, de desequilíbrio, essas sementes retornarão para nós como fruto amargo, retornarão tantas vezes como veneno para as nossas vidas. Então é assim que nós vivemos, sempre semeando. Quando não temos conhecimento do que entregamos ao solo alheio, sofremos as consequências, sendo muitas vezes o reparo muito difícil de se fazer, mas somente aprendemos dessa forma. Assim como o jardineiro vai aprender que se ele não cuidar do solo, ali cairá sementes, ou se sementes erradas forem lançadas naquele solo, aquilo pode virar uma praga daninha, uma erva daninha de difícil controle. Assim também nós, convidados pelo Mestre, grande jardineiro divino, a escolher bem as sementes, para não criarmos problemas para as nossas vidas, naquilo que nós semeamos na vida alheia. O mesmo vale para os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos são sementes que caem a todo tempo no solo dos nossos corações, no solo das nossas emoções. Então, se estamos alimentando as nossas emoções com boas sementes, essas sementes germinarão, essas sementes produzirão frutos interiores, dos quais nós nos alimentaremos com sabor, com qualidade de alimento. Mas se da mesma forma os nossos pensamentos são sementes danificadoras das nossas emoções, sementes que contaminam o solo das nossas emoções, sementes que produzem ervas daninhas que tomam conta, que abafam aquele fruto saboroso, que abafam aquelas árvores que estão tentando crescer com dificuldades, nós também
estamos envenenando o nosso interior com essas sementes mal selecionadas, mal escolhidas, mas que continuamos a plantar com os nossos pensamentos. E o exemplo é fundamental, porque tantas vezes nós podemos falar, tantas vezes nós podemos tentar mostrar máscaras, tentar mostrar um comportamento, mas o que estamos exemplificando? O que as pessoas observam através do nosso exemplo? Porque se reconhece a árvore pelo seu fruto, já nos lembrou Jesus, ensinando-nos que uma árvore má não dá frutos bons, assim como uma árvore boa não dá frutos maus. É claro que aqui, esta analogia entre o que é mau e o que é bom, para mostrar a qualidade da árvore. Não é nenhum desrespeito à natureza, não é nenhum desrespeito às nossas irmãs árvores, que na natureza são todas boas, são todas produtivas, são todas cumpridoras das suas funções, do seu papel essencial na natureza, em nos fornecer vida através de suas vidas. Mas que qualidade de frutos estamos gerando? Qual é o exemplo? Porque é através do exemplo que nós seremos reconhecidos como boas árvores. Então precisamos observar que o nosso exemplo também é uma semente, que pode cair e cairá no solo dos nossos filhos, das crianças que nos observam. Ora, se nós fazemos algo que não deveríamos estar fazendo, estamos ensinando a outras pessoas que elas podem também fazer aquilo. Como nós teremos ética, moral suficiente para dizer aos nossos filhos: não minta se nós mentimos? Não faça isso se nós fazemos. Ou faça isso se nós não fazemos. Como é que eu vou dizer para o meu filho: coma melhor se eu como mal? Como é que eu vou falar para uma pessoa: você deve se exercitar, faz bem para a saúde, e eu mesmo não me exercito, eu mesmo não cuido da minha saúde? Na casa espírita, nos diálogos fraternos, somos capazes de falar do amor contra o egoísmo, contra a vaidade. Mas como está o nosso exemplo? Será que estamos exemplificando aquilo que nós falamos, ensinamos, como sementes para aqueles que nos ouvem? Então é assim, meus amigos, que Sheila vai nos convidando que o saber espiritual e o amor são sementes superiores, que mesmo encontrando o terreno árido, ainda ficam guardadas na sua intimidade, esperando o tempo para germinar. Nada se perde quando o bem é o sinal da vida. Podemos semear com silêncio, com um olhar, com orações. As mãos são múltiplas na qualidade do plantio. Pode acontecer até com a simples presença silenciosa, por ser uma irradiação que fica como sementes, quando o coração ama verdadeiramente. Então, mesmo que a gente ache que a semeadura é difícil, que aquele coração que vai receber a nossa semente é um solo árido, é um solo duro, a semente fica lá guardada. No tempo certo ela vai germinar ou vai deixar o seu legado. O próprio silêncio, ele é uma semeadura, tantas vezes uma semeadura de mais qualidade do que muitas palavras. Então é assim que Sheila nos convida. Convide ao nosso coração sobre a semente divina, a escolher, a qualificar e a nos tornarmos semeadores de boas sementes, de construção e frutos espirituais, dos quais nós também sempre nos beneficiaremos. Obrigado pela sua presença. Se está gostando dos nossos conteúdos,
curta, compartilhe e esteja sempre conosco. De nossa parte, desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Até o próximo encontro, um forte abraço, paz e bem a todos.